Maravilha. Lucas, capítulo 5, vamos ler do versículo 1 em diante. Lucas, capítulo 5, versículo de número 1 em diante. Acompanhe comigo. Certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos deixados ali desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia, para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá aonde as águas são mais profundas. Então disse a todos: lancem as redes para pescar. Versículo 5. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pescamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. E quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E em pouco tempo, os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: ó Senhor, deixe-me, por favor, porque sou pecador demais para andar ao seu lado. Pois ele assustou-se com a pesca, como também os outros que estavam com ele, inclusive seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Até aqui a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Vamos meditar nesse texto, nessa passagem. Vamos meditar nesta rica e gloriosa palavra. E o primeiro ponto que eu quero abordar aqui com os irmãos é o seguinte: perceba que na maioria das vezes, quando a história é narrada, quando a história é contada, em que o personagem principal é Jesus, e sem sombra de dúvida ele é, glória a Deus, podemos observar que Jesus está sempre procurando ensinar a palavra ao povo. Nós vimos logo no início desse capítulo que a preocupação, entre aspas, no bom sentido de Jesus, era alimentar o povo com a palavra. Ele estava sempre ensinando a palavra, semeando uma palavra de vida, uma palavra de vitória no coração das pessoas que afluíam-se a ele. Nós vimos isso também lá em Marcos 2, naquela passagem onde 4 homens colocam por cima do telhado um paralítico, no ponto correspondente, onde Jesus estava dentro de uma casa, e ele estava dentro dessa casa fazendo o quê? Ensinando a palavra.
A gente percebe também que, certa feita, Jesus manda os discípulos atravessarem o lago ou o mar da Galileia, como queiram, e ele diz para os discípulos: vão na frente, porque eu vou despedir aqui ainda a multidão. Ele estava fazendo o quê? Ensinando a palavra. Jesus não ensinava a fazer corrente, Jesus não ensinava a fazer campanha, Jesus não ensinava a fazer voto, Jesus não ensinava a fazer sacrifício, Jesus ensinava a palavra. Glória a Deus! A palavra de Deus, coloca isso no teu coração, é tudo. Sem a palavra de Deus, nós não somos nada, nós não podemos absolutamente nada. Sem a palavra de Deus, ficamos vazios, a nossa vida se torna uma vida monótona. Sem a palavra de Deus, a gente vive uma vida sem graça, uma vida sem sal. Essa é a mais pura das realidades. Por isso Jesus procurava trazer ensinamentos, Jesus trazia as instruções para o povo, e eu acredito que traz até hoje. E o desejo do Senhor para com a humanidade é que todos tenham conhecimento, é que todos vivam única e exclusivamente da palavra, porque a palavra é o alimento sólido para o nosso espírito. Quando nós alimentamos o nosso espírito da palavra, o nosso espírito fica forte, e o espírito forte consegue superar qualquer problema, todo e qualquer obstáculo, qualquer barreira que venha se apresentar à nossa frente. Por isso, nesse ministério aqui, nós fazemos questão de pregar a palavra, nós fazemos questão de preservar a palavra de Deus em nós, em nossa vida, porque a palavra de Deus tem poder de curar, não só uma ferida que se abre na sua carne, mas a palavra de Deus tem poder para curar a alma. A palavra de Deus também é poderosa para prosperar a vida daquele que crê. A palavra de Deus é poderosa e ela pode fazer com que o impossível se torne possível. Nós estamos lendo aqui um texto onde o impossível se tornou possível. Não prevaleceu aqui a lógica humana, mas nós estamos lendo um texto aqui onde prevalece a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Você está recebendo essa palavra, queridos? Amém? A Bíblia diz que uma multidão se apertava em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. E aí ele nota que na beira da praia haviam 2 barcos deixados ali. Os barcos estavam não abandonados, mas não havia ninguém ao redor ou perto do barco. Os pescadores, Pedro, juntamente com outros pescadores, estavam pescando, estavam lavando as redes. Já era dia, e durante uma madrugada inteira eles não pescaram nada, absolutamente nada. Então eles estavam lavando as redes. Por não pescarem nada, absolutamente nada, durante uma noite inteira, durante uma madrugada inteira, eu pergunto para vocês: lavando as redes, eles estavam felizes? Não, porque não conseguiram nada. Na mente de cada pescador ali fluía o seguinte pensamento: perdemos uma noite, foi uma noite de trabalho em vão, não pescamos nada. Estavam desanimados.
Queridos, tem fases da nossa vida que nós, às vezes, nos abatemos. Tem fases da nossa vida que, às vezes, ficamos desanimados, sim. Quem aqui nunca ficou desanimado? Quem disser que nunca ficou desanimado, está mentindo. Porque todos nós aqui, pastor, até o senhor, inclusive o pastor que está aqui, há pessoas que pensam que o pastor é super-homem e a pastora é Mulher Maravilha, casal perfeito. Mas não, sou igualzinho a vocês, tenho sentimentos. Da mesma maneira que um dia cada um aqui desanimou, eu também já desanimei. Às vezes, certas situações, as quais nós nos deparamos com elas, faz com que a gente desanime, faz com que a gente fique um tanto quanto abatido. Mas quando Jesus percebe que Pedro e os seus colegas de trabalho estão desanimados, estão ali lavando as redes, eles não estavam murmurando, eles não estavam reclamando, mas nem precisava reclamar. O semblante de cada um já devia mostrar tudo. O semblante de cada um era um semblante desanimador. E quando Jesus percebe que os pescadores estão desanimados, lavando aquelas redes, Jesus vai ao encontro deles. Jesus chega ao encontro dos pescadores, já sabendo que o barquinho ali pertencia a Pedro, o dono do barco era Pedro. Pastor, mas como é que Jesus sabia? Meu irmão, minha irmã, Jesus sabe tudo. Antes que você fale alguma coisa, Ele já sabe o que você vai falar. Ele sabe perfeitamente dos pensamentos que fluem na nossa mente. Ele sabe de tudo, Ele sabe o que está cheio no nosso coração. Não adianta a gente esconder nada de Jesus, porque Ele sabe de tudo. Diz para quem está do seu lado assim: olha, não adianta esconder nada de Jesus, porque Ele sabe de tudo. Glória a Deus. Às vezes as pessoas escondem coisas e fatos de muitas pessoas, mas ela não consegue esconder nada de Deus. Tudo aos olhos de Deus, tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Pergunta para o mineiro o que é uai, ele vai responder para você assim, ó: uai é uai, uai. É verdade ou não é? Tudo é tudo. Tudo aos olhos de Deus fica bem transparente. Ninguém esconde nada do Senhor. Então Jesus, sabendo que aquele barquinho era de Pedro, não fala nada, percebe que está todo mundo desanimado e diz assim: Pedro, me empresta aí o seu barquinho, entra aqui comigo no barco. Você pode colocar o barco de volta no mar, no lago, nas águas. E Pedro entra no barco com Jesus, e eles vão até um certo lugar, porque Jesus começa a pregar novamente para a multidão que estava à beira do mar. Eu imagino uma multidão, um silêncio, e as palavras de Jesus, elas iam se propagando sobre as águas, e ecoava toda a multidão, e todo mundo ali numa tensão tremenda, ouvindo as instruções de Jesus. A Bíblia não diz exatamente o que Jesus pregou para aquela multidão e para os pescadores, mas eu acredito que Jesus deve ter pregado ali para eles uma palavra de fé, uma palavra abençoadora, extremamente abençoadora. Jesus deve ter pregado algo ali para eles que mexeu, não só com aqueles que estavam à beira-mar, mas principalmente com os pescadores, em especial Pedro. Estava todo mundo atento à palavra de Jesus, aos ensinamentos de Jesus.
Particularmente, eu acredito que Jesus deve ter falado sobre fé, com toda certeza. Jesus deve ter falado sobre o exercício da fé, e todo mundo ali recebendo a palavra, todo mundo se alimentando da palavra de Jesus. Aí quando Jesus acaba de pregar, ele diz: Pedro, agora vamos mais adiante, onde as águas são mais profundas. Nós procuramos sempre ir mais adiante, onde as águas são mais profundas. Há coisas, há palavras, há ensinamentos que vêm com o tempo, porque tudo acontece no seu tempo. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que há tempo para tudo. Há tempo para viver, há tempo para morrer, há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para tudo, debaixo do céu, na terra e debaixo da terra. Estamos subindo a cada dia um degrau do conhecimento, da graça, do amor e do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai falando ao nosso coração, iluminando os nossos olhos, abrindo ainda mais a nossa mente e mostrando para a gente quem é Jesus de fato e de verdade, e o que é o Evangelho de fato e de verdade. Por exemplo, algumas pessoas não conseguem ouvir a palavra que pregamos aqui, porque nós avançamos para águas mais profundas. Por exemplo, há pessoas ainda que estão na beirinha do lago, não conseguem ouvir, como por exemplo, que a gente não precisa de corrente rosa ungida para ser abençoado. Você sabia que tem pessoas que se incomodam com isso? Há pessoas que se incomodam com isso porque foram doutrinadas conforme o querer do homem. O homem ensinou que a rosa salva, então todo mundo vai no templo para buscar a rosa. O homem ensinou que se você der todo o seu dinheiro na igreja, você vai ser abençoado, pronto. A pessoa adota aquilo para a vida dela, a mente fica tão cauterizada que ela pensa que Jesus só vai abençoar se você sacrificar. Aí quando a gente diz assim que você não precisa sacrificar, porque com uma única oferta, como está escrito lá em Hebreus, com uma única oferta, Hebreus 10, com uma única oferta, o Senhor pagou um alto preço pela vida de cada um de nós. Quando nós pregamos isso, tem gente que não aguenta, não suporta, porque essas águas, elas são mais profundas. Uma vez chegou uma senhora aqui, perguntou para mim: aqui o senhor não dá um envelope não do sacrifício? Porque olha, eu sinto uma falta disso. E eu perguntei para ela: a senhora sente falta de quê? Eu estou acostumada a dar tudo. E eu disse para ela: minha irmã, você não precisa dar tudo que a senhora tem, você não precisa dar carro, você não precisa raspar a tua poupança lá no banco, você não precisa da casa, joias, relógio, você não precisa disso. Se simplesmente a senhora separar uma oferta de amor para ajudar a manter o tempo, se for por amor, Deus recebe, é o suficiente. Ele abençoa a senhora e abençoa o tempo, abençoa consequentemente o ministério. Sabe qual foi a reação dela? Saiu daqui chateada comigo, e ainda abriu aquela porta e disse: nunca mais eu volto aqui, porque as águas profundas, para quem vai mais adiante a águas profundas,
tem que saber nadar, ou pelo menos boiar, porque senão morre afogado, não aguenta. É a mesma coisa com relação ao alimento. A gente consegue comer uma feijoada, mas você dá uma feijoada para uma criancinha de colo? Não. Por que você não dá? Porque se você der, vai acontecer o quê? Vai passar mal. E aí há pessoas que passam mal aqui. Graças a Deus vocês não passam mal aqui. Amém. Você recebe, você come essa feijoada, esse mocotó. Glória a Deus. E é só comida forte. Essa é a palavra. Eu ia dizer pesada, mas não é. É forte, uma palavra forte. Uma palavra que traz sustento, substância. É uma palavra que ao mesmo tempo anima o nosso coração. Você quer ver uma coisa? Todo mundo aqui está cheio de problema, mas quando você senta aí para ouvir a palavra de Deus, você esquece dos problemas. Tanto esquece que você começa a rir. Você está rindo. Você está cheio de problema e está rindo. Mas quem vai mais adiante, as águas profundas, acontece exatamente isso. Não se importa, não se incomoda com os problemas que estão lhe cercando. Jesus vai mais adiante no lago. Pedro, vamos mais para frente, porque ali na frente as águas são mais profundas. Aí Pedro vai com o barquinho dele e com Jesus e os outros pescadores atrás, e o povo à beira-mar, todo mundo ligado, ninguém arredava o pé, ninguém ia embora, porque depois da palavra eles tinham a certeza, depois dos ensinamentos de Jesus, eles tinham certeza que o milagre ia acontecer. Eles tinham a convicção de que alguma coisa ia acontecer. Repare que é assim. Depois que Jesus, depois que ensinava a palavra, um milagre acontecia. Aconteceu isso, como eu já disse, em Marcos 2, quando colocaram um paralítico por cima do telhado. Depois que Jesus pregou a palavra, desce o paralítico. Aí ele diz: estão perdoados os teus pecados, levanta, toma o teu leito e anda. E o paralítico fica de pé. Eu disse aqui um outro exemplo que eu citei, quando Jesus estava despedindo a multidão, acabou de pregar a palavra, os discípulos estavam atravessando pelo outro lado, e aí Jesus repara que os discípulos estão em dificuldade no meio do lago, depois que ele acabou de pregar a palavra, e aí ele resolve caminhar por sobre as águas. E os discípulos, quando viram aquilo, pensaram até que fosse um fantasma. Mas Pedro disse: se é o Senhor, me dá uma ordem para eu sair desse barco aqui, caminhando por sobre as águas até o teu encontro. E Jesus disse: vem. E o milagre aconteceu na vida de Pedro, porque ele também caminhou por sobre as águas. Depois da palavra, o milagre está propício a acontecer. Sempre depois que Jesus pregava a palavra. Um outro exemplo que me vem à memória agora aqui são vários. Jesus está num lugar deserto, Jesus está num lugar onde não havia nada, absolutamente nada, e a multidão estava com ele. Aí ele chega para os discípulos, depois que acabou de pregar a palavra dele, palavra de Deus, ele diz assim para os discípulos, ele chama um dos discípulos chamado André em especial e diz assim: olha, agora vamos alimentar o povo. Isso depois da palavra. Vamos alimentar o povo. Antes desse povo ir embora para casa, vamos dar de comer para eles. André disse: não, Senhor, não tem condições. A gente tinha que ter muito dinheiro para alimentar essa gente toda, e o lugar aqui é deserto. Aí o André disse: olha, manda eles logo embora enquanto está cedo. Não, Jesus, não, vamos alimentar. Aí um outro discípulo, aliás, Jesus estava provando a Filipe, não a André. André chega depois e, ouvindo a conversa, ele diz assim: olha, tem um rapaz aí que está doando 5 pães e 2 peixes.
Mas o que é isso para alimentar essa multidão? A Bíblia diz que eram quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Olha quanta gente. E naquela época, o pessoal tinha, é mais ou menos igual à época de hoje, né? Tinha filho a dúzia. Então você multiplica isso. Você vai multiplicando os filhos, as mulheres. Naquela época tinha homem que tinha 1, 2, 3, 4. Naquela época podia. Então, pare e pensa. Quanta gente tinha ali? Era muita gente, quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aí Jesus pega um pedacinho de pão e peixe, coloca no cesto de cada discípulo e diz assim: ó, agora distribui pão e peixe para todo mundo. E os discípulos foram metendo a mão no cesto, foi dando pão, peixe, pão, peixe, pão, peixe. Todo mundo comeu. A Bíblia diz que todo mundo comeu de ficar satisfeito. E olha que crente come pra caramba, é verdade ou não é? Já viu crente numa festa, irmão? Crente numa festa não é mole não. O garçom passa com um petiscozinho e ele faz assim, ó. Ele enche a mão direita, a mão esquerda, e se bobear ainda tem um copinho na reserva para colocar os salgadinhos. O crente come bem. E a Bíblia diz que eles comeram de ficar satisfeitos e ainda sobrou 12 cestos de pães cheios. Então toda vez que Jesus pregava a palavra, sempre depois da palavra tinha um milagre. Ah, meu irmão, eu tenho que dizer isso para você. Depois da palavra aqui de Deus, não a minha palavra, mas a palavra de Deus que nós estamos ouvindo, o milagre ainda vai acontecer, ainda hoje na sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você recebe essa palavra? Dá um aplauso bem forte para o Senhor. Toma posse aí dessa palavra. Aleluia, aleluia. Diga para o irmão assim: olha, ainda hoje o milagre vai acontecer para você. Ainda hoje. Toma posse. Glória a Deus. Eu tomo posse, eu recebo. Recebe aí, porque essa palavra é fiel, é verdadeira para a gente. Amém. Bom, agora Jesus está em águas profundas, com Pedro, os outros pescadores ao redor e o povo à beira-mar, prestando atenção no que Jesus iria fazer. Jesus diz para Pedro: Pedro, agora você e os seus companheiros aí, lancem as redes. Lança a rede. Vocês podem lançar a rede agora. Lança a rede. Lança a rede no mar, Pedro. E o interessante, irmãos, é que quando Jesus se aproximou dos discípulos, quando eles estavam lavando as redes, interessante é que ninguém falou nada, nem Pedro falou nada, ninguém falava nada. Mas depois que Jesus prega a palavra, pede a Pedro para levá-lo às águas mais profundas, e Jesus diz: agora Pedro, lança as redes no mar. Aí Pedro se manifesta. Aí Pedro fala, e ele diz algo interessante. Ele diz: Senhor, o Senhor sabe, nós trabalhamos uma noite inteira e não pescamos nada. Eu não sei se é do teu conhecimento, mas eu sei mais ou menos, porque algumas pessoas, inclusive pescadores, já disseram para mim que a melhor hora de se pescar é à noite, é na madrugada, né? É isso aí, irmão Jorge? É a melhor hora. É a melhor hora de pesca, é na madrugada, é na noite. E eles não pescaram nada, absolutamente nada. O natural é que na madrugada eles pescassem muito. Mas aí Jesus está no barco de manhã cedo e diz para ele: lancem as redes. Aí ele diz: o Senhor sabe que a gente não pescou nada,
O senhor sabe que a gente ficou acordado aqui a madrugada inteira. Nós não pescamos nada mais sob a tua palavra. Aí tem um duplo sentido nisso, porque Pedro está dizendo assim: olha, eu vou lançar a rede, primeiro, porque o Senhor está mandando, e segundo, eu vou lançar a rede, porque depois de ter ouvido a palavra que a gente ouviu agora aqui, que devia ter sido uma palavra de fé, de encorajamento, do exercício da fé, Pedro diz assim: não, depois que eu ouvi isso aí, vou lançar. Depois que eu ouvi essa palavra, Senhor, eu vou lançar. E aí o que eles fizeram? Exercitaram a fé. À noite é bom para pescar. Aos olhos naturais, com a mente carnal, o raciocínio lógico não vale a pena jogar as redes pela manhã. Não vale a pena pescar pela manhã. Mas espera aí, quem está falando é Jesus. Jesus está mandando eu lançar a rede. Depois do ensinamento que ele deu aqui para a gente, eu vou lançar a rede. Ele lança as redes. E a Bíblia diz que eles participam de uma pesca maravilhosa. Depois da palavra vem o milagre. Depois do ensinamento vem o milagre. O milagre que você espera está prestes a acontecer. Receba essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que era tanto peixe, que Pedro teve que chamar os outros colegas. Imagina Pedro dando aquele assovio: ei, vamos embora, gente, o barco está afundando de tanto peixe, tem peixe para todo mundo. Recebe essa palavra profética. Você vai ter muito para dar. Em nome de Jesus. Você não vai tomar mais emprestado de ninguém, mas você vai ter para dar, para emprestar para muita gente. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Dá um aplauso bem forte para o Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Você terá para dar e não tomará mais emprestado de ninguém. Porque a pior coisa é a gente tomar emprestado de alguém. Eu declaro você tendo para dar. Porque quando a gente pede alguma coisa emprestada para alguém, a gente corre um risco, um sério risco. E qual é o risco que a gente corre? Depois, lá na frente, quem te emprestou jogar na tua cara que te emprestou. É muito ruim isso. Você tomar emprestado, paga, mas lá na frente jogam na tua cara que emprestaram para você. Isso é humilhação. E Jesus já sofreu todo tipo de humilhação por nós. O tempo não é de ser humilhado, pisada pelos homens, não. O tempo é de exaltação. E quem exalta a igreja é Cristo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga para o irmão, para a irmã que está do seu lado assim: olha, você vai ter para emprestar para muita gente ou para dar. Glória a Deus. Você não vai tomar emprestado mais de ninguém, em nome de Jesus. Bom, a Bíblia diz aqui, com todas as letras, que eles participam de uma pesca maravilhosa. Um milagre acontece depois de terem ouvido a palavra, o evangelho, a mensagem. E aí, quando Pedro viu aquilo tudo, ficou assustado, se prostra aos pés de Jesus e diz: Jesus, sai daqui, porque eu sou pecador demais para estar com o Senhor. Às vezes há pessoas que não se valorizam, às vezes há pessoas que se desmerecem. Por exemplo, domingo agora é Santa Ceia. Nós
Tivemos aqui na quarta-feira passada um estudo sobre a ceia, estudo maravilhoso. Toda quarta a gente tem um estudo aqui, estudamos sobre Santa Ceia. E nós abordamos mais ou menos esse assunto de que há pessoas que se sentem indignas de participar. Há pessoas que pensam, não, eu sou pecador demais, eu sou pecadora demais. Bom, se a gente for pensar assim, ninguém participa da ceia, nem eu, porque todo mundo aqui é pecador, ou não é? Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele não ama o pecado, não, Ele não está de acordo com os nossos pecados, Ele não bate palma para a gente quando a gente peca, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Jesus ama você, Jesus ama cada um de nós que estamos aqui, Jesus ama cada pessoa que está me assistindo agora no Facebook, Jesus ama cada pessoa que vai me ouvir posteriormente na rádio. Jesus ama, Jesus é amor, Ele não veio para condenar, para acusar. E Pedro, assustado, está dizendo, sai daqui Jesus. Ele se prostra aos pés de Jesus e diz, não, o Senhor não pode estar aqui comigo, porque eu sou muito pecador, eu sou pecador extremo, vai embora. E mais para frente, Pedro foi escolhido, não para pescar peixes, mas para ser pescador de homens, para fazer a obra. Jesus escolheu cada discípulo a dedo. E já reparou nos discípulos que Jesus escolheu para andar com Ele? Há pessoas que são cheias de coisa, né? Há pessoas que, não, eu não me misturo com essa raça. Já ouviu isso? Eu não me misturo com essa raça. Olha, isso é hipocrisia. Se tiver um amigo meu bebendo num bar, eu vou lá parar e vou dar um abraço nele. Aí vão dizer assim, não, como é que pode? Olha esse pastor, como é que é? Ué, como é que era Jesus? Nós somos seguidores de quem? Somos seguidores de Cristo. Jesus agia assim. Eu tenho que me esforçar para ser como meu Jesus era e é, porque Ele não está morto, Ele está vivo. Glória a Deus. Era aí, pastor, o senhor pegou pesado. Então, se o senhor vê alguém bebendo, pode estar bebendo cerveja, caipirinha, uísque, pode estar doidão, vou lá dar um abraço. Ah, pastor, pelo amor de Deus, está amarrado. Não me amarra, não me amarra, porque Deus é amor. E aquela pessoa está precisando do meu abraço, mas porque ela está num bar bebendo, eu não posso. Meu vizinho é espírita, então eu não falo com ele porque ele é espírita. Vou chamar ele de endemoniado? Não, eu vou chamar ele de abençoado. Glória a Deus. E é por aí. Por exemplo, eu sempre falo de um amigo que eu tenho de infância. Amigo, ele é espírita, e ele assiste de vez em quando aqui as lives, e ele às vezes liga para mim e diz, pô, aquela palavra, hein? E ele é espírita, kardecista, ele segue essa religião, mas é a religião dele. Eu não tenho nada a ver com a vida pessoal dele, é meu amigo de infância, conheço há não sei quantos anos. Eu não vou falar os anos exatos para você não me chamar de velho, mas são muitos anos, eu conheço. E a família dele, né, os familiares dele são religiosos, são os crentes evangélicos, religiosos, bitolados. Ah, meu Deus, a família dele vê isso agora, vai agora que já era. Mas são bitolados. Todo mundo questiona ele,
quer forçar ele a se converter de qualquer jeito. E ele diz, eu paro para te ouvir. Eu gosto de ouvir quando você prega. Mas por quê? Porque eu não prego a minha palavra. Eu prego a palavra de Deus. Então quem ouve a palavra de Deus se sente atraído pela palavra de Deus. E se sente atraído porque o Espírito faz com que a pessoa se atraia à palavra de Deus. Amém, queridos? E aí por esses dias aí, mês passado, 2 meses atrás, ele ligou para mim num sábado. Eu ainda estava na cama cochilando. E ele falou assim: rapaz, estou ligando para você para fazer um pedido. Aí eu falei: ele é espírita, ouve a palavra que a gente prega aqui. E ele já falou: a qualquer dia eu vou lá na sua igreja. Olha aí, sem eu convidar. Aí ele ligou para mim e disse: rapaz, eu quero fazer um pedido para você, mas não sei se você vai me atender. Aí eu falei: pode pedir, rapaz. Ainda brinquei com ele, quer dizer, brinquei falando sério. Eu disse para ele: olha, Jesus diz, pedir e dar-se-vos-á, todo que pede recebe. Ele falou: então agora eu vou pedir mesmo. Então pede. Eu nem imaginava o que ele ia me pedir. E aí ele chega para mim e diz assim: olha, eu vou casar em outubro, você pode fazer meu casamento? Olha que maneiro, como diz os jovens de hoje. Que coisa boa, que coisa linda. Você pode fazer. Aí se eu sou um religioso, eu digo: não, estava errado. Vai procurar o Pai de Santo para fazer o seu casamento. Não. Paz, eu senti um prazer tão grande. Eu disse para ele: com todo prazer eu faço seu casamento. E ele ficou tão feliz. E ele disse: eu sabia. Falei: então por que ficou com tanto medo de pedir? E eu quero, contudo, dizer para vocês que a gente não tem que fazer acepção de pessoas. Não importa se a pessoa é de uma religião, se é de outra, não importa. A gente tem que olhar para todo mundo com o amor que Cristo olha para a gente. Glória a Deus. Você recebeu essa boa e perfeita palavra de Deus no seu coração, na sua vida? Então dá um aplauso bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço por esse alimento. Te agradeço pela palavra que renovou as minhas forças e encheu a minha alma de alegria. Digo: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por permitir que eu participasse hoje dessa reunião tão abençoada. Diga: eu saio daqui hoje com as minhas forças renovadas, cantando o hino da vitória e crendo que o meu milagre está para chegar, vai acontecer em nome de Jesus. Diga amém e dá mais um aplauso forte para o Senhor. Glória a Deus. Amém? Diz para o irmão que está do seu lado assim: olha, a sua vida está abençoada. Tua vida está abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Os irmãos que estão aí no Facebook, compartilha essa mensagem. Vocês que estão no Facebook, em nome de Jesus, que vocês sejam muito, mas muito abençoados. E quem está me assistindo ainda no Facebook, só para lembrar, todo segundo domingo de cada mês, Santa Ceia do Senhor. Vem participar com a gente. Deus abençoe, em nome de Jesus.